Você sabe que a TECNEC é o chamado pescoço tecnológico. Esse termo tem muito a ver com o hábito cotidiano de usar o celular, que traz imensas complicações para a sua coluna cervical. Está sentindo dor? Não sabe por quê? Então, escute bem o que esse especialista, com cursos na Alemanha, tem a dizer sobre as modernas técnicas de cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral. Boa noite, doutor Fabiano Fonseca. Boa noite, Rony. Obrigado. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Oh, tem aí, olha, meu Deus do céu. Aí se eu conheço bem, eu sou plural, eu tenho 6 hérnias. 6? Meia dúzia. Tudo bom? Tudo ótimo. Ótimo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente não imagina, né, Fabiano, hoje uma pessoa sem um celular na mão. O uso do aparelho, de fato, prejudica a coluna? Com certeza, né? Porque... Mas a cervical? Principalmente a cervical. A nossa coluna, ela tem de ter um equilíbrio. Tá. E quando a gente está usando qualquer tipo de dispositivo, ou um celular, ou um tablet, o que seja que for, nós estamos alterando, mudando a angulação do pescoço. E essa angulação, ela faz com que tenha um desequilíbrio, forçando, né, desencadeando um excesso de força em algumas regiões específicas da coluna. A mais prejudicada é a coluna cervical, essa região nossa do pescoço. Aliás, os músculos do nosso pescoço estão aí para segurar a nossa cabeça, né? Então. Mas qual é o peso suportável? Assim, ó, uma cabeça normal, vamos pensar na população em geral, a gente tem em torno de 5 quilos. Tá. Né? Então, o nosso músculo cervical da coluna, né, ela suporta esse peso quando nós estamos com a cabeça acima dos ombros. Tá. Quando nós inclinamos para frente, nós passamos a ter uma sobrecarga nessa região. Entendi, que é com celular. Que é com celular. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos uma bola de boliche, nós estamos segurando ela próximo do nosso corpo. Tá. Se a gente segurar fora... Vai doer o braço. Vai doer o braço. E quanto mais tempo a gente ficar com isso daí, pior vai ser. A nossa cabeça é a mesma coisa. Tá aí. Quando nós inclinamos para frente, normalmente as pessoas usam o celular, uma angulação em torno de 60 graus. E aqueles 5 quilos que é o peso da nossa cabeça, em média, eles se tornam 30 quilos. Como? 30 quilos, exatamente isso. Então, 30 quilos, só pela angulação, por inclinar pela frente a cabeça. Meu Deus do céu. Olha. Não, é demais a conta. É um excesso de... Está ali, ó. 5, 12, 18, 27. Gente do céu. Pode chegar a 30 quilos. Deus meu. Em média, mais ou menos, uma pessoa passa de 2 a 4 horas com o celular na mão. Hoje em dia, a gente vê uma incidência cada vez maior de crianças e adolescentes buscando atendimento por causa de dor no pescoço. Coisas que a gente não via antigamente. Né? Isso daí só existia em pessoas de mais idade. Pessoas que tinham processos degenerativos, algum tipo de artrose. E hoje em dia, esse quadro inflamatório, porque isso daí começa com uma pequena inflamação. Leva a esse processo degenerativo, cada vez em uma idade mais nova. Então, crianças, adolescentes estão cada vez mais tendo dor no pescoço. E esse é um alerta, né? Um alerta que a gente tem que dar para os pais. Sem dúvida. Né? Para orientar como deve ser utilizado o aparelho. Né? Não ficar numa posição errada, ruim. Porque se com a angulação é que aumenta o peso, deve ter uma angulação correta para a gente usar o celular. O ideal é nós estamos com a coluna alinhada, né? Com a cabeça em cima do ombro e com as mãos esticadas. Então, quanto mais a gente conseguir esticar a mão e só desviar o olhar para olhar, vai ser melhor. Então, normalmente a gente fica numa postura relaxada e essa postura relaxada, a gente abaixa a cabeça e fica mais confortável. Imagina isso daí várias horas durante o dia. Então, a gente calcula, em média, que uma pessoa passa em torno de 1.500 horas com o celular na mão, por ano. Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. E cada vez mais, com o mundo digitalizado, né, essa tendência a utilizar mais dispositivos cada vez aumenta, né? Quer dizer, 1.500 horas significaria o que por dia? De 2 a 4 horas por dia. Tem gente que fica muito mais. Muito mais. Principalmente as crianças, né? Quanto mais jovem, mais horas no celular a gente vê.
E a coluna, nós estamos com a coluna aqui, né? Sim. Ela seria prejudicada mais na parte de cima, como você falou, na parte cervical, assim, né? Aqui, essa parte de cima aqui é o crânio, né? Tá. Se você imaginar, a cabeça está aqui em cima. Tá. Então aqui é a coluna cervical, tá? Essa partezinha aqui de cima só. A então, vermelhinha. Isso, onde tem essa linha vermelha. Se a gente for ver, a parte mais frágil da nossa coluna é a cervical. É onde tem a vértebra que tem o menor tamanho. Exatamente. A musculatura da região cervical também não é tão forte quanto a região aqui embaixo, que é a região lombar. E aquele balanço, aquele equilíbrio que a gente tem que ter, tem uma curvatura que é natural. Então a gente tem uma curvatura natural da região cervical, ela equilibra com a região dorsal e a região lombar também. Então a gente, quando está usando o celular, a gente tem uma inversão dessa curvatura. E toda vez que nós forçamos para frente, a coluna se inverte, sobrecarrega a vértebra e sobrecarrega os discos. O disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra, ela serve para dar aquele amortecimento, né? E quanto mais peso a gente põe naquela região, mais desgaste vai ter, mais processo inflamatório e com uma dor, que ela era uma dor aguda, se torna uma doença crônica. E esse é o grande problema dessa doença, ela se tornou um problema crônico. Bom, vamos falar de longo prazo. Que a longo prazo essa coisa vai ter uma complicação monumental. Ou seja, vai acabar num centro cirúrgico. Muitas vezes, algumas pessoas podem desencadear sim. Mas tem novidade em relação a isso, né? Hoje. Sim, nós temos vários métodos de tratamento, né? O primeiro método de tratamento... ou quase não, nada de invasivo. Isso. Tá. O primeiro método de tratamento, nós indicamos o quê? Mudança do hábito de vida. Mudanças da postura, forma que nós conversamos de manusear o celular, forma de ficar sentado, entendeu? Corrigir erros posturais, fortalecimento da região cervical e ombros, né? E alongamento também. Passando essa etapa, a gente viu que não teve sucesso, nós temos vários tipos de tratamentos cirúrgicos, desde minimamente invasivos, tratamentos percutâneos, como tratamentos cirúrgicos abertos, que são para aqueles casos mais graves, né? Os casos mais leves, os tratamentos mais modernos que existem hoje em dia, elas começam com infiltrações, que nós chamamos de bloqueios facetários, né? Existem as cirurgias... Infiltração de corticoide? Isso, infiltração de corticoide. Tá. Isso é para aliviar a dor, para a pessoa conseguir, durante um período, fazer uma reabilitação mais intensa. Tá. Porque às vezes a dor dela é tão grande que ela fica limitada. Não tem uma dor tão limitante que não seja uma dor de cervical. Porque a pessoa não consegue nem movimentar para o lado. Ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Então nós temos essas formas onde a gente consegue aliviar a dor e o paciente consegue fazer uma reabilitação mais intensa. Bom, o que eu tenho que perguntar é como é que eu vou usar esse celular? Que eu detesto, mas tem que usar, porque o mundo está dentro de um celular, né? E mensagens, ou mesmo ligar para as pessoas e tudo, que eu acho que essa é a função principal de um celular, é falar com as outras pessoas. Mas como é que eu devo usar? Como é que nós devemos usar o celular? O celular, primeiro... Para preservar a saúde da nossa cervical. Exatamente. Primeiro a gente tem que ter uma postura. Evitar ficar jogado num sofá, numa postura ruim, ou ficar deitado numa cama com o celular na mão. Então, manter sempre uma postura ereta, tá? A coluna reta. E com isso, afastar o máximo possível o aparelho da mão, da cabeça. Tá. Então, afastando, você desviando somente o olhar, a gente mantém o desvio mínimo possível dessa curvatura cervical. Tá. Com isso, a gente diminui a sobrecarga. Entendeu? E diminuindo a sobrecarga, diminuindo os processos degenerativos que vão vir com isso daí. Então, a primeira forma da gente melhorar isso daí é corrigindo a nossa postura, né? E tentar evitar. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, a gente evitar ficar muitas horas com o aparelho na mão, né? Cada vez mais a gente tem uma tendência a utilizar o celular para tudo, né? Então, assim, evitando ficar muitas horas com o celular na mão, na mesma posição, a gente evita com que essa doença se torne algo crônico. Que aí complica de vez. Que é o pior, que daí a gente complica de vez a nossa situação. Você entendeu? Porque, tá aí, agora, todo mundo já esticando o bracinho aí, não é? Que é isso mesmo. Quero agradecer muito sua presença, doutor Fabiano Fonseca, que é ortopedista e especialista em cirurgia de coluna. Isso.
Meu Deus, mexer nisso aí não deve ser uma coisa simples, não. Obrigado, querido, por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor isso aí. Acho até que eu estou sentindo uma dorzinha no pescoço. De ficar segurando. Não, é o celular mesmo, que é e-mail, essas coisas. WhatsApp, que é uma maluquice hoje em dia. Porque a gente antes acessava o celular só o e-mail só no computador. Agora a gente está o dia inteiro, 24 horas por dia ligado. É verdade. Meu Deus. Isso ao longo do tempo. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado.